A nova operação do Ministério Público e da Polícia contra alvos ligados ao PCC revelou um esquema de pagamentos de propina a políticos e servidores públicos. Os subornos eram repassados via Pix para integrantes de prefeituras e câmaras de vereadores do interior e também da região metropolitana de São Paulo. O dinheiro também era entregue em espécie, dinheiro vivo, por meio de laranjas e até em mãos aos funcionários corrompidos. A ação, realizada e informada ontem aqui em Os Pingos nos Is, confiscou 22 celulares, 22 computadores, 4 armas de fogo, 3,5 milhões de reais em cheques, 600 mil reais em espécie, além de 8,7 mil dólares. Entre os 13 detidos, 3 são vereadores investigados por forjar licitações para que o PCC conseguisse lavar essa quantia em dinheiro. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, crime organizado se atualizando, se adaptando às novas tecnologias, mesmo que eles utilizem laranjas, eles não podiam se esquecer de que transferências em Pix deixam rastros, né? Ninguém está preocupado, Caniato. Tá todo mundo contando com a pizza no final dessa história. Olha, esse é o momento ideal para lembrar da teoria da esquerda sobre o crime. A esquerda diz que as causas do crime são a pobreza, a desigualdade. O criminoso é um pobre coitado. Ele rouba, ele assalta porque ele não teve oportunidade, porque ele não tem o que comer. Então explica para mim, senhor especialista de esquerda, como é que um servidor público pode se envolver no crime? Um sujeito com emprego garantido, salário certinho no final do mês. Explica para mim onde estão a pobreza e a desigualdade nesse caso aí. O crime é uma escolha feita pelo criminoso, uma escolha pela qual ele tem que ser responsabilizado e punido. Muito bom. Todo dia uma novidade em relação a essas investigações e apurações da polícia aqui em São Paulo e também novidades que acabam nos surpreendendo em relação à operação dessa facção criminosa no estado de São Paulo, sobretudo, Beraldo. Pois é, o Mota conseguiu colocar esse cenário, essa reflexão de uma forma tão simples e direta que é impossível você argumentar contra a evidência. O grande problema é que o poder hoje no Brasil, ele, como está muito distante do povo, ele se tornou um instrumento de enriquecimento. No fundo, está todo mundo querendo grana. E quando se assume uma posição de poder, seja pelo voto, pela indicação política, você tem muita gente que está ali olhando como um trampolim, não importa o salário. A pessoa aceita sem saber o salário. O que ela quer saber é quais oportunidades para ganhar dinheiro de verdade é que aquela posição vai gerar. E isso está muito mais evidente hoje, está muito mais alastrado. As pessoas antigamente tinham orgulho, se sentiam honradas em contribuir com o serviço público, faziam suas carreiras honestas, ilibadas, dedicadas, mas hoje essas pessoas que, claro, continuam existindo e não são poucas, mas elas dividem espaço com aproveitadores, com bandidos, com marginais que usam o poder investido a eles por nós, o povo, para se darem bem, aumentarem seu patrimônio, nadarem de braçada no dinheiro que circula em torno do poder. Zé Maria, os investigadores disseram que os servidores recebiam propina para favorecer empresas nas prefeituras e nas câmaras por meio de contratos fechados a partir de licitações forjadas, ou seja, nem seria necessário aquele tipo de licitação. E todo esse movimento em cerca de 12 municípios geraram 200 milhões de reais para a organização, Zé Maria. Pois é uma franquia, né, do crime organizado que isso já estava previsto. Vou contar aqui uma história que aconteceu no ano de 2001. Fernandinho Beiramar foi convocado para prestar depoimento em 2 CPIs da Câmara dos Deputados. Roubo de cargas e tráfico de drogas. E ele veio. Na CPI de tráfico de drogas, eu estava, por acaso, conversando com o presidente da CPI, né? O Magno Malta, na época era deputado, e aí quando o Fernandinho Beiramar chegou diante de uma escolta muito grande, ele estava até com o braço enfaixado, porque ele tinha tomado um tiro no Paraguai, ao ser identificado lá, na troca de tiros, e voltou para o Brasil preso, e ele prestaria depoimentos, né? E aí eu vi o Fernandinho Beiramar chegando, ia saindo e tal, aí o presidente falou, não, pode ficar aí.
E aí eu fiquei. Aí o Fernandinho Beiramar sentou numa cadeira com o braço na tipoia e entrava deputado, saía deputado e ele balançando a perna tranquilamente, sabe aquela tranquilidade e tal. Aí ele virou e falou assim: olha aí, esses aí roubam muito mais do que eu, não levam tiro como eu levei, vou para uma cadeia onde todo mundo quer me matar, eu preciso pagar por segurança. Ou seja, eu entrei na profissão errada. Você é político. E veja bem o que deu. Aquela previsão lá em 2001 acabou acontecendo. O crime organizado achou melhor entrar. Achou melhor entrar na política. Para vocês terem uma ideia, o Moroni Torga era um deputado policial federal, criou uma CPI e quando ele viu, dentro da CPI, tinha funcionários de crime organizado, de facções criminosas, que eu não vou falar o nome, e aí ele prendeu 2 advogados lá no plenário das facções criminosas dentro da CPI, e tinha funcionário envolvido. E Moroni Torga, que não é mais deputado, era deputado, mandou prender. Por que eu estou contando isso? É que isso vem de muito tempo. Essa organização vem crescendo porque entendeu que é menos perigoso, é mais lucrativo entrar no roubo do serviço público do que assaltar um banco ou um posto de gasolina. O crime, tudo é assim, vai por onde é mais fácil, onde tem caminho. Pois é, essa história trazida pelo Zé, e eu quero passar para você, Mota, porque aquela análise que você fez, achei muito interessante sobre a corrupção e a opção que alguns políticos fazem pelo crime, políticos que foram eleitos, que recebem um bom ordenado, tem toda a estrutura para desempenhar o seu trabalho como parlamentar, mas muitos optam justamente em continuar na atividade criminosa, ou pelo menos optar por esse caminho. Agora, não é de agora, né, que a gente tem visto políticos que possuem ligação com atividades criminosas. No Rio de Janeiro, é sabido de muitos parlamentares que tinham ou eram financiados, inclusive, por bicheiros ou mesmo traficantes de drogas, não é mesmo? Não é de hoje e não é exclusividade do Brasil. Você vai encontrar casos como esse em vários países do mundo. Eu arrisco dizer que na maioria dos países do mundo durante toda a história. A novidade no Brasil é a criação de um sistema que favorece a impunidade. É isso que é diferente aqui. Os nossos políticos não são piores do que os políticos americanos ou franceses ou italianos. Político, em uma democracia, ele é movido a incentivos, né? Por que alguém se candidata na maioria das vezes? Porque a pessoa quer ter acesso ao poder. Poder para fazer coisas boas, para trabalhar pela sociedade, mas também poder para trabalhar para ele mesmo. É assim em todo lugar do mundo, meu amigo. A diferença aqui no Brasil é que se ele resolver fazer coisas ilegais, erradas, criminosas, a possibilidade, a probabilidade dele pagar por isso é cada dia menor. Mas, Beraldo, muitos se questionam, poxa, como é que uma figura como essa conseguiu se eleger? Conseguiu vencer outros candidatos que talvez sejam honestos, não receberam apoio de ninguém, tentaram, mas morreram na praia. Como é que o eleitor identifica um camarada que só quer entrar na Câmara de Vereadores, por exemplo, para se beneficiar? Neto, a Fernandinha Beiramar, a filha do Beiramar, foi eleita vereadora em Duque de Caxias. Poxa. Alguém não sabia da história familiar dela? Alguém não sabia quem estava financiando a campanha política dela? Da mesma forma que Pablo Escobar, o poderoso e mais lendário narcotraficante talvez da história do mundo, né, o colombiano, foi eleito deputado federal na Colômbia. As pessoas sabem que o prefeito rouba, que o deputado rouba, que o governador rouba, mas se chega na hora da eleição, tem um saco de cimento, tem R$50, tem uma ajuda, porque olha que interessante, Caniato. Quando você vai a uma cidade do interior, você acha que o vereador, que o deputado da região, ele quer melhorar o hospital? Ele não quer melhorar o hospital da cidade. Sabe o que ele quer? Ele quer ter uma ambulância. Porque
Quando o eleitor da cidade ficar doente, vai ligar para ele e falar assim: deputado, me arruma uma ambulância para transferir minha mãe, que está aqui doente, precisa ir para o hospital, e o hospital daqui da cidade não está bom. Aí ele vai e ele oferece a ambulância. Ele se torna o solucionador do problema da família. Mas tudo gira em torno da manutenção do poder, né? Porque ele já está olhando lá na frente, né? Só que é de uma canalice, de uma baixeza, e o eleitor olha aquilo, ele fala: bom, esse cara rouba, mas quando minha mãe está doente, é a ambulância dele que leva minha mãe para o hospital. Ele não faz a associação de que o hospital da cidade só não funciona porque aquele mesmo vagabundo não deixa o hospital funcionar, não manda dinheiro para resolver o problema do hospital. É um método, e este método se consolida em cima da ignorância. A ignorância no Brasil não é acaso. A ignorância no Brasil é um método. Não é à toa que as escolas brasileiras hoje estão formando uma legião de futuros analfabetos funcionais, porque muitos saem da escola, não podem nem sequer serem considerados analfabetos funcionais, de tão atrasado que eles estão. Então, é o país do faz de conta para alimentar esse sistema podre que garante essa bandidagem em posição de poder na política. Isso é muito mais comum do que se imagina, principalmente nas cidades pequenas pelo interior do país. Zé Maria, quer trazer também um complemento em cima disso? Tenho certeza que você já ouviu muitos casos a respeito dessa pequena corrupção, mas que atrasa todo o funcionamento de uma cidade, né? Eu não gosto de xingar o eleitor. Eu acho que as informações que chegam ao eleitor chegam distorcidas, e há toda uma cadeia de comando, e que esse mundo moderno da digitalização está quebrando, né? Eu vejo aqui o deputado dizendo o seguinte: eu trabalho para levar calçamento, esgoto, não sei o quê, uma praça de esporte para o município. O prefeito me apoia. Quando eu chego no município, está o filho do prefeito no telefone trabalhando para um deputado, um candidato que nunca foi no município. Então veja bem que cria um novo problema, mas resolve outro problema, que é a história, essa ligação aí das pessoas diretamente com benesses, com ajuda e assim por diante. O eleitor não é culpado nunca. Isso porque não chegam a ele informações importantes sobre a atuação do deputado por aqui. E há uma quebra desta cadeia. Já vi aqui o Mota defendendo o voto distrital. Isso é importantíssimo, porque leva à Câmara dos Deputados e ao Senado, à Câmara, né, do voto distrital. Deputados ligados diretamente ao distrito, ou seja, ao município, à região e assim por diante, né? Então eu acho isso importante. É o modelo que está errado, nunca é o eleitor. O eleitor tem um voto secreto, ele pode prometer votar e votar em outro. Agora, por que o modelo está errado? Por exemplo, numa área dominada pela milícia, a milícia que manda, o outro adversário não pode fazer campanha, ou seja, não chega ao eleitor daquela região nenhuma campanha do outro candidato. E assim por diante. Então, o modelo é que está diferente, que está esquisito. E é muito complicado reformular e fazer algo tão independente que possa mostrar ao eleitor qual é o melhor. Já houve tentativas, plataformas sobre notas de candidatos, o que pensa cada candidato. É só ir na internet e pesquisar quem financia certos candidatos, né? E plataformas independentes mostrando isso. Mas é muito difícil de lidar com isso. Eu costumo incentivar as pessoas a lerem Vila dos Confins, do Mário Palmério, e mostrar que aquela estrutura política arcaica lá de trás não mudou nada. Pois é, acho que o Beraldo vai querer fazer um complemento, mas eu entendo que quando ele falou do eleitor, fez menção à falta de conhecimento, à ignorância. Muitas vezes o camarada nem tem acesso à internet para fazer o estudo da plataforma daquele candidato, creio eu. Quer fazer um complemento, Beraldo? Não, só para esclarecer. Eu não disse que a culpa é do eleitor. Eu disse que há um método de alimentar a ignorância no Brasil. O eleitor é uma vítima desse processo, que é muito bem conduzido tanto pelo vereador,
quanto pelo prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente. Todo mundo se beneficia desse sistema absolutamente ultrapassado, arcaico, que só produz atraso. Só que a população não consegue enxergar como a vida dela poderia ser melhor. É essa barreira que a gente precisa romper no Brasil. A falta de educação política que acaba beneficiando os maus candidatos, né, Mota? Quer fechar e trazer também sua reflexão sobre a necessidade ou a possibilidade do voto distrital ser adotado por aqui? Eu acho que a possibilidade é baixa, porque seria necessário que as pessoas que hoje se beneficiam do sistema atual optassem por mudá-lo. E, obviamente, elas talvez não fossem beneficiadas pelo novo sistema. Agora, eu acho que a culpa não é do eleitor, eu acho que a democracia tem esses desafios. Se a gente olhar, já falei aqui isso várias vezes, se a gente olhar para a história dos Estados Unidos, no início do século passado, em determinados períodos, a gente vai achar que está falando da história do Brasil, porque o que acontece hoje no Brasil acontecia nos Estados Unidos no início do século passado. Então, o Brasil tem uma democracia que ela sofre um reboot, né? A cada 2 décadas se dá um restart, aí apaga tudo, começa de novo, faz uma Constituição de novo e parece que a gente está começando do zero, parece que a gente não aprendeu nada e eu acho que aí é que está o problema.